Fala galera, Matheus aqui e hoje a gente vai continuar as análises em partidas pensadas, né? Essa aqui no caso foi a segunda partida do último torneio que eu joguei, né? Infelizmente não pude mais jogar torneio pensado por causa da pandemia, né? Aqui em Fortaleza pelo menos não teve mais até agora. Se Deus quiser, esse ano vai voltar, né? E aí a gente vai ter mais conteúdo pro canal também, né? Enfim, aqui foi a segunda partida, né? A primeira, como vocês viram no vídeo passado, terminou em empate, né? Que eu joguei de brancas. Então essa eu joguei de pretas contra uma jovem e talentosa adversária, certo? E, sem mais delongas, né? Vamos à partida, né? Aqui minha adversária normalmente eu já sabia que ela jogava com E4, então eu preparei realmente para jogar E6, defesa francesa contra ela, né? Que a ideia da abertura é responder o D4, quando as brancas tomam controle do centro, com D5, né? Esse E6 ele dá suporte para o avanço em D5. E aqui as brancas têm várias opções possíveis, né? Pode avançar o peão, que é a variante do avanço, pode jogar com o cavalo C3, que é a variante clássica, com o cavalo D2, que é a variante que a gente chama de Tarrasch, e pode fazer a opção que ela fez, que é trocar no centro, que a gente entra na variante das trocas, que é uma variante menos ambiciosa para as brancas, basicamente aceitando a igualdade, né? Na abertura, as brancas, elas no geral têm a ideia de ter alguma vantagem, né? De criar uma vantagem que leve para o meio jogo, né? E o objetivo das pretas numa partida de xadrez é igualar, né? E depois que você iguala, você tenta conseguir alguma vantagem. Quando as brancas entram nesse tipo de variante, elas basicamente aceitam já que as pretas igualaram, né? E por que esse jogo está bastante igual? Porque ele se torna um jogo muito simétrico, né? Você vê aqui que as pretas têm 4 peões na ala da dama, e as brancas também, e assim como ambos têm 3 peões na ala do rei, né? E as peças todas iguais, então fica já igualada a partida, né? Nesse momento. Por isso que assim que é meio chato jogar isso de brancas, assim, o jogo fica meio não tão divertido, né? Mas, enfim, tem muito jogo pela frente aqui com certeza. A minha adversária jogou com o bispo D3, desenvolvendo, né? E eu joguei com o bispo D6, meio que mantendo a simetria ainda também, mas colocando o meu bispo numa boa diagonal, né? Ela jogou com C3, defendendo no centro, antecipando um possível cavalo C6, alguma coisa assim. E eu joguei com o cavalo para E7, né? Também poderia jogar com o cavalo para F6, certo? Sendo que a ideia, ao colocar o cavalo em E7, é evitar, por exemplo, um bispo G5, né? Ele meio que crava o cavalo, só que aqui eu tenho a opção de jogar F6, tirando esse bispo, basicamente. O Briano vai voltar ou vir aqui para H4, né? Ela jogou um cavalo F3, desenvolvendo, e aí roque. Daí a gente tem mais ou menos simétrico, só muda a posição dos cavalos, né? E outra coisa que o cavalo E7 ele possibilita é eu jogar com bispo F5, que foi o que eu fiz na uma partida, que favorece a troca de bispos, né? Esse bispo aqui ele é bastante forte para as brancas, né? Fica tomando de conta dessa diagonal, um possível ataque ao rei, né? E aqui com o meu bispo F5 eu já consigo trocar esses bispos, né? E aí ela jogou com o bispo G5, né? Tentando cravar meu cavalo. E agora o Farrier na ameaça de tomar o meu bispo, né? Já que esse cavalo está cravado. E por isso aí eu jogo F6, simplesmente, né? E ela volta o bispo aqui para E3. Aqui eu poderia trocar, sendo que eu prefiro manter a atenção, até porque se ela tomar o meu bispo, eu melhoro a posição do cavalo, ele fica aqui em F5 e se torna uma peça mais forte. Então por isso que eu mantive a atenção o máximo possível, né? E resolvi colocar outra peça em jogo com cavalo de B, C6, certo? Com planos possíveis aqui de trazer esse cavalo aqui, depois que eu tirar esse cavalo aqui de E7, né? Trazer o outro para E7, trazer aqui para G6, né? Enfim, ativar mais esse cavalo. Aí jogou torre A1, eu desenvolvi a outra torre também. E aqui com algumas ideias de jogar já dama D7, cavalo D8, cavalo F7, né? Que é o que vai acontecer aqui na partida, certo? Ela jogou um cavalo H4 e isso força a troca de bispos, basicamente, né? Porque eu não ia querer voltar meu bispo, né? E deixar esse bispo aqui numa posição bastante ativa, né? Não seria uma boa ideia. Então por isso que eu troco logo, depois que dama toma. Aí eu também desenvolvo minha dama aqui para D7, conecto as torres, né?
E libera a casa D8 para esse cavalo poder manobrar, né? O cavalo de C6. Até aqui bastante igual a partida, né? Eu vou com H3, impedindo a minha dama de entrar aqui em G4, seria uma possibilidade. E eu prossegui com o plano, né? Cavalo D8, cavalo D2 desenvolvendo o outro cavalo, né? E conectando as torres também. E cavalo F7, né? Com ideias, por exemplo, de jogar com C6, tirar o bispo daqui e poder colocar o cavalo em D6, possivelmente, né? E outra ideia possível é, por exemplo, jogar com G5 aqui, né? Aí eu jogo B3, né? Com a possibilidade futura de abrir aqui com C4, né? Tentar tomar controle do centro. E aí eu joguei logo com G5, né? Com tentativa de desequilibrar o jogo e liberar essa casa aqui pro cavalo, pro meu cavalo, né? No momento que o cavalo dela sai, aí eu desenvolvo meu cavalo aqui para F5, coloco pressão nesse bispo. Opa, setas doidas. Égua. Coloco pressão nesse bispo, né? Que no momento não tem casas. E se for favorável, eu posso trocar esse cavalo pelo bispo em algum momento. Né? E ela joga com o cavalo F1, né? Com a ideia de que se eu tomar o bispo, ela toma de cavalo. Né? E esse cavalo aqui, ele eventualmente vem para F5 e se torna uma peça fantástica. Né? Então por isso que eu não vou trocar, eu não vou capturar esse bispo de maneira alguma nessa posição aqui. Né? E aqui eu prossegui com um plano típico que é de dobrar as torres na coluna E. Né? Joguei com torre E7 com a ideia de jogar torre E8 e tomar controle da coluna. Eu jogo com G4, já que meu cavalo é uma peça forte, simplesmente quis expulsar o cavalo. Né? E aqui eu tenho a opção de tomar e eu tenho a opção de voltar meu cavalo aqui para G7. Né? E também tem essa opção de jogar cavalo H4, sendo que é ruim, porque toma de cavalo e minha estrutura de peões fica bastante debilitado. Né? Então, como eu falei, eu não queria tomar em E3, porque isso desenvolve o cavalo, e ele vai conseguir vir aqui para F5, então eu simplesmente voltei ele para G7, né? E aí jogou com o bispo D2, né? Também tomando controle da coluna, né? E aí joguei com torre de A8, que basicamente força a troca das torres, né? Ela não vai querer deixar eu ficar com essa bateria aqui na coluna, então acaba se trocando todas as torres, né? Aqui eu não tenho Assim, eu posso aguardar, fazer outra jogada, e é o que vai tomar. Mas eu preferi tomar porque isso piora um pouco a posição desse cavalo, né? Então ele vai ter que voltar para o jogo e talvez eu consiga ganhar algum tempo com isso, né? E aproveitei esse tempo para jogar com F5, né? Tentando abrir a posição, né? Porque minha dama já está nessa diagonal e aqui eu ameaço tomar em G4 duas vezes, né? Depois que toma de peão, eu tomaria de dama e ganharia um peão. Por isso, e se ela tomasse, né? Eu poderia, por exemplo, tomar de dama, porque após a troca eu fico com esse cavalo bem legal aqui nessa posição. Apesar de que essa posição é completamente igualada ainda, né? Não tem... Assim, tentaria progredir, claro, mas fica bastante difícil das brancas ou as pretas jogarem por vantagem aqui nessa posição, certo? Mas, como eu falei, a gente tenta igualar, né? Depois que a gente iguala, a gente tenta jogar por alguma vantagem. E depois que ela defendeu com F3, aí eu joguei com H5, tentando ainda quebrar esse centro aqui, né? Quebrar esse peão central, né? Meio que obrigando algumas trocas, né? Depois que ela joga cavalo E3, né? Com a ideia simplesmente de tomar o peão, né? Aí eu primeiro joguei com bispo F4, né? Querendo talvez trocar esse cavalo. E depois que defendeu atacando meu bispo, troquei tudo aqui no centro, né? H toma G4, F toma G4, F toma G4, e ela jogou com cavalo toma G4, né? Assim, poderia talvez tomar de peão também, acho que não faz tanta diferença. Assim, mas eu tenho algumas possibilidades aqui de, por exemplo, desenvolver meu cavalo aqui para E5, E6, né? Mas se bem que esse cavalo aqui tem que ficar controlando essa casa também. Então, assim, ficaria uma posição bem chatinha, né? Provavelmente eu traria esse cavalo aqui para D6, né? Para vir aqui para E4 e ficaria uma boa peça, né? Então, provavelmente eu faria isso. E, obviamente, esse bispo aqui não poderia ser capturado. E nessa posição fica o cavalo atacado e esse peão com pressão da dama. Então,
vai ter que tirar o cavalo, basicamente. E aqui a gente consegue tomar o peão. Apesar de que... Opa, não foi. As brancas conseguem recuperar o peão no final das contas, né? Ficando uma posição bem complicadinha até. As pretas podem até pensar em desenvolver esse cavalo aqui, né? Soltar esse peão. E tentar ativar as peças, né? Por exemplo, se o bispo tentar tomar, né? Jogar com o cavalo F5, né? Ameaça trazer ele aqui para H4, botar pressão nesse cavalo. Assim, tem várias opções, né? Boas. Mas, né? Não aconteceu isso. Eu tomou com o cavalo aqui em G4, né? E aí tem a ameaça clara de tomar o bispo, né? Então eu simplesmente defendi. Ela trocou aqui em F4. E aqui a gente ficou nessa posição em que eu tenho dois cavalos contra bispo e cavalo, né? E ambos com damas e ainda com a mesma quantidade de peões, né? E dois peões passados, né? Eu tenho um peão passado aqui em F4 e ela tem assim em H3. O que eu achei que a posição era um pouco melhor para as pretas, porque meu peão estava mais perto. E eu tenho essas casas aqui, essa casa G5 aqui para o cavalo, né? Então, depois que ela jogou com dama E2, eu joguei com cavalo G5, né? Ameaçando esse peão, ameaçando o avanço do peão de F, né? E ela jogou com cavalo F2, defendendo a ameaça em H3. E aqui, né, eu segui meu plano e joguei com F3, certo? Com a ameaça de jogar um dama G3 cheque, né? Aqui melhor era jogar com dama G6, ameaçando descobertos nesse rei, né? E ameaçando também o F3 ainda. Aí, por exemplo, depois de rei H2, né? As brancas conseguem jogar F3, quer dizer, as pretas jogam F3, atacando a dama, né? E ameaçando entrar nessa diagonal aqui. E as brancas se defendem com dama D3, né? Tentando a troca de damas. Só que as pretas podem fazer esse dama D6. E depois de rei H1 jogar com dama G3 agora, né? Eu que voltando àquele plano inicial. Dama F1. Dama F1 é forçado para defender o mate em G2. E aí joga simplesmente com cavalo E4, né? Ameaçando o cavalo agora. É forçado a tomada. Depois que toma. As pretas ficam com dois peões passados conectados, né? E esse cavalo pulando aqui para F5. Então fica uma posição praticamente ganha para as pretas, né? Sendo que eu não vi isso na partida. Uma variante um pouco longa. E joguei primeiro com F3 com essa ameaça, né? E aí, eu não vi esse dama E5, né? Que basicamente força a troca de damas, né? Essa dama aqui fica extremamente ativa, então não posso deixar ela do jeito que está. E aí eu troco. E aqui o cavalo está sob ataque, né? Então eu tenho que tirar ele. Eu prefiro tirar ele aqui para E4, né? Porque se tomar aqui eu ganho os peões passados e conectados, né? E ao mesmo tempo coloco pressão no bispo e no peão de C3. Então, aqui a melhor opção é jogar com o bispo E1, defendendo o bispo, né? Tirando o bispo do alcance do cavalo. E a gente chega numa posição interessante, a gente chega num finalzinho aqui, né? E é uma coisa muito negligenciada por muitos jogadores, mas que é extremamente importante, né? Aqui a gente tem uma posição completamente igualada, certo? Ambos temos peões passados, né? Tem um aqui, ela tem dois, sendo que ambos também temos fraquezas, né? Nessa posição. Esse peão aqui ele é teoricamente fraco, né? E ela tem esses dois peões fracos também, né? Então aqui é extremamente importante algumas noções de técnicas de finais, né? Que é uma coisa bastante importante para jogar esse tipo de posição, né? Muitas vezes a gente quer estudar abertura, tática e tudo mais, sendo que técnica de finais ganha jogo, né? E aqui a gente vai poder ter uma noção disso. E tem duas coisas extremamente importantes em finais, que é ativar suas peças, principalmente o rei, né? Porque o rei ele se torna uma peça importantíssima nos finais, já que a chance de você tomar mate diminui. O rei ele pode ir por cento do tabuleiro e dar suporte às suas peças. E outra coisa que conta muito é a posição, a atividade das peças. Então veja aqui, por exemplo, esse cavalo,
em E4 ele controla várias casas, coloca pressão. No momento ele está controlando esse bispo aqui também, né? E ainda apoia o possível avanço futuro do peão de F, né? Então, ele se torna uma peça muito boa. E aqui, nessa posição, eu tento fazer isso com o outro cavalo também, né? Ativar o outro cavalo. Esse cavalo está ótimo, então ele não precisa sair daí. Agora vamos melhorar o meu outro cavalo e o rei também, né? Então aqui eu jogo com o cavalo F5, com ideias de colocar, por exemplo, cavalo E3 para cavalo C2 para atacar esse bispo, ou então colocar o cavalo em G2, né? Também com a mesma ideia. E aqui ela joga com C4, né? Que eu acho um movimento desnecessário, porque ela perde um tempo, né? Avançando o peão, entre aspas, né? Enquanto poderia estar tentando desenvolver o rei, talvez aqui para H2, né? Seria uma boa ideia. Mas, assim, pode ser uma jogada boa também, porque ela se livra dessa debilidade aqui em C3, né? Então, eu acho que na verdade deve ser uma boa mesmo. Jogo com C4, aqui eu quase pendurei o cavalo, quase tomava e perdi o cavalo. Mas, pensando de novo, eu preferi jogar com C6 mesmo. E depois que toma, meu cavalo continua protegido, mas eu ganho outro peão passado, né? Então aqui cada um ficou com 2 peões passados, né? Sendo que eu acreditava que na minha posição era mais fácil eu defender meus peões do que ela. Então aqui meu plano agora é trazer o rei mais para o centro do tabuleiro e atacar esse peão de E. Né? Então, depois que ela jogou com o cavalo G4, eu joguei com rei F7, né? Com a ideia de trazer ele aqui para E6 e colocar pressão nesse peão, né? E também com a intenção de começar o avanço do peão de D, né? Perceba aqui que esse bispo, ele fica uma peça meio controlada aqui, né? Assim, ele não tem muito para onde ir. Porque, por exemplo, ele não pode vir aqui para B4 direito, porque assim, essa casa está protegida, essa casa está protegida, essa casa está protegida, essa casa aqui também está protegida pelo cavalo. Então ele fica uma peça de pouco alcance, na verdade, né? Meus cavalos conseguem controlar bem esse bispo. E aqui, depois que eu joguei com o rei F7, eu jogo o cavalo F6, que acaba se tornando um erro fatal na posição, que beleza, eu ataco esse peão, mas eu consigo jogar simplesmente rei E6, defendo o peão e ataco o peão de E, né? O que basicamente obrigaria ela a voltar para G4 para defender o peão. E aqui eu posso simplesmente avançar esse outro peão passado e esse peão ganha o jogo, né? Não tem muito como ela avançar aqui. Por exemplo, se rei F1, D3, esse rei ele não consegue entrar no jogo. Todas essas casas estão controladas, né? Se voltar esse cavalo, né, eu posso jogar, por exemplo, simplesmente D2 aqui, né? E esse bispo está preso. Se tomar, eu nem tomo o bispo, eu posso promover para a dama direto, né? E se bispo toma, eu ganho o bispo, simplesmente, né? Seria já uma ideia ganhadora, né? Por isso que ela jogou com o cavalo toma E4, né? Sendo que isso aqui conserta a minha estrutura de peões. E eu fico com 2 peões passados conectados, né? E esse cavalo está numa posição ótima, porque primeiro ele controla o bispo, então esse bispo não consegue vir para cá, não consegue vir para cá, né? E ele apoia o avanço do peão, né? Ela joga com o rei F2, né? Talvez fosse melhor, sei lá, tentar defender o peão com o bispo C3, sendo que aqui simplesmente é 3, né? E esse rei não consegue entrar na posição aqui, né? Eu já ameaço aqui, por exemplo, um F2, né? Por exemplo, digamos que jogue, sei lá, A4, né? Eu posso jogar F2. Se o rei vier para F1, eu tenho essa aqui e promovo, né? E se o rei vier, por exemplo, para G2, eu posso jogar o mesmo cavalo G3, né? Porque se tomar, eu promovo para a dama, né? Então aqui já fica uma posição perdida. Jogou com rei F2, tentando barrar o avanço do peão de F. E aqui eu simplesmente tomei
em E5, né? E depois de bispo C3, rei F4 e aqui, né, eu entro completamente na posição com o rei. Não dá para dar um cheque aqui em D2, porque meu cavalo está numa ótima posição e ele dá suporte para o peão de E. Então eu poderia jogar simplesmente com E3 dando um garfo, né? E aqui eu ganharia o bispo também e continuaria com o peão passado, né? Por exemplo, H4, cavalo G4, né? Vai ter que voltar o rei, né? E aqui eu avanço e ameaço avançar e coroar a dama, né? Então por isso, nessa posição eu jogo com bispo B4, só esperando, né? E aqui simplesmente avança o peão, né? E depois de rei E1, F2. E as brancas abandonaram, né? Aqui simplesmente não tem muito o que fazer, né? Tanto se vier para E2 ou para F1, eu jogo um cavalo G3 e depois promovo para a dama, né? Enfim, uma posição muito interessante porque a gente vê que era uma posição que inicialmente estava igualada, né? Mas aí, como esse rei branco ele fica um pouco difícil de entrar no jogo, enquanto o meu rei ele tem um caminho claro para colocar pressão na posição. Eu tenho um peão passado que está longe do rei branco, eu consigo criar uma vantagem ganhadora logo, né? Então, muito importante estudar essas posições finais. Vocês veem que foi um jogo completamente equilibrado até o meio do jogo, né? Ele só realmente conseguir ter uma vantagem nos finais, né? Então, o estudo de finais permite esse tipo de jogo, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Se você achou alguma análise aí, viu alguma possibilidade que eu não falei, bota aí nos comentários, né? Sempre acho muito interessante quando vocês colocam essas posições, essas análises, né? Curta, compartilhe, né? Mostre para seus amigos aí. Se inscreva no canal, né? Porque é muito bom, ajuda a gente a crescer. Me deixa feliz, então, por favor. E é isso. Espero que tenham gostado. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!